A história de hoje é Alice no País das Maravilhas, do livro Clássicos Favoritos de Todos os Tempos. A irmã mais velha de Alice estava lendo em voz alta. Ela lia uma história aborrecida, a história do rei William, ou alguma coisa parecida. Então, para se distrair, Alice fez uma coroa de margaridas para sua gata Dinah. Sua irmã parou de ler, olhou para ela com um ar severo e disse: Você poderia fazer a gentileza de prestar atenção em sua lição de história? Alice tentou, mas ela não conseguia prestar atenção no que sua irmã lia. Aí ela disse para si mesma: No meu mundo, os livros só teriam gravuras. Era uma ideia realmente maravilhosa. Um mundo só para ela. Tudo seria absurdo, falou ela. Dinah balançava a cabeça concordando. Alice se deitou na grama e pensou sobre isso um pouco mais. A voz de sua irmã a estava deixando sonolenta. Você seria uma pessoa, Dinah, e os outros animais também, continuou Alice. Isto era o que estava acontecendo quando o coelho branco passou correndo por elas. Oh, pelos meus pelos e bigodes! Gritou o coelho, olhando para seu relógio de bolso. Eu estou atrasado! Eu estou atrasado! Eu estou atrasado! Isto é muito curioso. O que faria um coelho ficar atrasado? Imaginou Alice. Senhor! Ela o chamou. Não tenho tempo para saudações. Adeus! Respondeu o coelho. Deve ser alguma coisa terrivelmente importante. Uma festa? Ou sei lá, decidiu Alice. Ela seguiu o coelho até um buraco no tronco de uma grande árvore e espiou dentro. Que lugar esquisito para uma festa! Você sabe, Dinah, nós realmente não devíamos estar fazendo isto, falava Alice enquanto se apertava para entrar dentro do buraco. Além do mais, nós não fomos convidadas. E curiosidade quase sempre nos traz problemas. Dinah mal pôde ouvir as últimas palavras, porque Alice foi desaparecendo de suas vistas para dentro do buraco da árvore. Adeus, Dinah, ela falou. Ainda bem que a saia de Alice se abriu como um guarda-chuva, impedindo que ela caísse muito depressa. Enquanto caía pelo buraco, teve tempo de observar uma porção de coisas esquisitas nas paredes, lâmpadas e espelhos de cabeça para baixo. E... Oh! Disse Alice quando seus pés bateram no chão. Alice olhou à sua volta. O coelho branco estava quase no fim de um longo corredor. Espere, por favor! Alice gritou, mas ele nem olhou para trás. Então Alice resolveu segui-lo. No final do corredor havia uma porta. Ela a abriu. Encontrou outra porta menor. Entrou e abriu outra ainda menor. E mais outra tão pequena que ela não poderia passar. Por que você não tenta a garrafa em cima da mesa? Sugeriu a maçaneta da portinha. No rótulo da garrafa lia-se Beba-me, e foi o que Alice fez. O líquido tinha gosto de torta de maçã e de peru assado. Meu Deus! Alice gritou quando viu que ela tinha
diminuído e ficado menor que a garrafa. Mas pelo menos agora ela tinha o tamanho exato para passar pela portinha. Ah, esqueci de dizer que eu estou trancada, falou a maçaneta. A chave estava em cima da mesa, muito longe para Alice alcançar, já que tinha diminuído de tamanho. O que deverei fazer? Ela perguntou. Tente a caixa, sugeriu a maçaneta. Ela não tinha visto aquela caixa antes. A caixa continha um biscoito com um rótulo que dizia: Me coma. Está bem, disse Alice, começando a comer o biscoito. No mesmo instante, ela começou a crescer, até que sua cabeça bateu no teto. Ao se ver tão grande, Alice começou a chorar e parecia que não podia parar. O chão começou a ficar inundado com as lágrimas de Alice. A garrafa! Gritou a maçaneta. Alice agarrou a garrafa e tomou um gole. Sabem o que aconteceu logo depois? Alice ficou pequena de novo, e aí ela caiu dentro da garrafa e flutuou dentro dela no rio que suas lágrimas formaram. Não deveria ter chorado tanto, ela falou. Havia uma porção de criaturas estranhas no rio. Parecia que estava havendo uma competição. Alice pediu ajuda a Dodô, que ia passando, mas ele estava muito ocupado fazendo suas anotações. Mais tarde, Alice viu de novo o coelho branco e o seguiu pela beira do rio e depois dentro da mata. Mas, ao invés do coelho branco, ela encontrou dois caras muito esquisitos, chamados Chico Bum e Chico Ban. Eles lhe contaram uma longa e triste história sobre uma foca, um carpinteiro e umas ostras. Alice saiu de mansinho antes que eles resolvessem lhe contar mais uma. Caminhando pelos arredores, Alice chegou a uma pequena e simpática casa. Assim que ela disse: Eu gostaria de saber quem mora aqui. O coelho branco apareceu. Mariana, o que é que você está fazendo aqui? Perguntou o coelho para Alice. Faça alguma coisa. Não fica parada aí em pé. Vá procurar minhas luvas. Credo, assim eu acabo recebendo ordens de Diná, disse Alice. Ao mesmo tempo, ela entrou na casa e começou a procurar. Se eu fosse um coelho, onde guardaria minhas luvas? Falou ela, pensando alto. Ela viu uma caixa e outro biscoito com o rótulo Me coma. Então, ela o comeu. Oh, não! De novo! Gritou Alice, enquanto sua cabeça batia no teto. O coelho branco veio correndo. Mariana, o que está acontecendo? Ele disse. Mas quando viu o pé gigante de Alice vindo em sua direção, ele saiu correndo, gritando: Socorro! Ajudem! Um monstro! Mas agora Alice tinha crescido tanto que seus braços e pernas saíam pelas portas e janelas. Ela estava presa dentro da casa. O coelho branco voltou com Dodô a reboque. Faça alguma coisa, disse o coelho. Dodô pensou por um minuto e depois teve uma ideia. Vamos queimar a casa, ele falou.
O quê? Disse o coelho branco, pensando em sua linda mobília. Oh, não! Gritou Alice. Isso está ficando sério. Foi então que ela viu a horta do coelho e pensou: talvez se eu comesse alguma coisa. Ela procurou por uma cenoura, mas o coelho branco se meteu no caminho e acabou balançando-se entre os dedos de Alice, segurando a cenoura. Sinto muito, mas eu preciso comer alguma coisa, explicou Alice. Não a mim, sua canibal, gritou o coelho enquanto Alice levava a cenoura à boca. Ela comeu o primeiro pedaço e começou logo a diminuir. Mas quando ficou pequena de novo, o coelho branco se lembrou de seu compromisso e desapareceu no meio da mata. Por favor, espere! Gritou Alice. Desta vez, Alice tinha ficado tão pequena que não conseguiu seguir o coelho branco. Ela estava tão baixinha que as flores estavam bem acima de sua cabeça. Então, ela viu uma borboleta que passou voando e depois outra. Mas havia alguma coisa estranha nelas. Que borboletas engraçadas! Exclamou Alice. Você quer dizer fatias de pão com manteiga voadoras? Uma voz corrigiu. A voz parecia ter vindo de uma rosa. Isto é tolice. Flores não podem falar, disse Alice. É claro que podemos, a rosa respondeu. Se tiver alguém com quem valha a pena falar, explicou um lírio. Mas quando as flores perceberam que Alice não era uma flor, pediram que ela fosse embora. Nós não queremos nenhum matinho em nosso jardim, disseram os amores perfeitos. Alice continuou seu caminho, pensando que as flores deveriam aprender um pouco de boas maneiras. Do outro lado do jardim das flores, Alice notou algumas nuvens no formato de letras. Na verdade, elas eram feitas de fumaça. Estavam sendo sopradas por uma grande lagarta verde chamada Joca, que estava deitada num cogumelo. Quem é você? Perguntou Joca, numa voz muito vagarosa. Eu já nem sei direito, senhor. Eu já mudei tantas vezes. Desde esta manhã, como vê, disse Alice. Eu não vejo nada. Explique-se melhor, disse Joca. Mas logo depois ele acabou se desinteressando pela explicação de Alice. Interrompendo, pediu para Alice recitar um poema. Com que destreza o crocodilo espadana sua brilhante cauda. Ele ensinou. Pouco depois, Joca desapareceu numa nuvem de fumaça e se transformou numa borboleta. Alice decidiu que era hora de partir, mas a borboleta a chamou de volta. Um lado a fará crescer, ela falou. Um lado de quê? Perguntou Alice. E o outro lado a fará diminuir, ela continuou. O outro lado de quê? Perguntou Alice outra vez. Do cogumelo, é claro, disse a borboleta, voando para longe. Alice partiu o cogumelo ao meio com cuidado e os examinou. Eles pareciam iguais. Qual era qual? Ela mordeu um pedaço de um deles e imediatamente cresceu tanto que até sua cabeça estava acima da mais alta das árvores. Socorro! Uma serpente! Um passarinho gritou. Eu não sou uma serpente,
Sou apenas uma pequena menina, disse Alice. Pequena, ora essa, respondeu o passarinho. Ele ainda estava reclamando quando Alice comeu um pedaço da outra metade do cogumelo. Em segundos, ela estava pequena de novo. Muito pequena, na verdade. Ela examinou os 2 pedaços outra vez. Fico imaginando se um dia eu vou conseguir lidar com isso, disse ela. Cuidadosamente, ela lambeu um dos pedaços até que ficou do tamanho que queria. Depois, ela guardou as 2 partes do cogumelo em seu bolso para uma emergência. Vamos ver. Onde estou eu? Perguntou Alice para si mesma. Os sinais do caminho não ajudavam muito. Eles apontavam para todos os lugares. Então ela ouviu alguém cantando e viu um par de olhos e uns dentes brilhando acima de sua cabeça. Devagarinho, o resto do corpo apareceu, como que num passe de mágica. Ora, você é um gato? Gato risonho, respondeu o gato antes que desaparecesse outra vez. Tudo o que ficou dele foi seu sorriso malicioso. Alicia achou tudo tão maluco que ela mal pôde perguntar em que direção deveria ir. Isso depende para onde você quer ir, disse o gato risonho. Isso não importa realmente, respondeu Alice. Então, também não importa o caminho que você escolher, disse o gato risonho. Todavia, se está procurando pelo coelho branco, você deve perguntar pelo chapeleiro louco. Portanto, Alice resolveu seguir o sinal que dizia chapeleiro louco. O chapeleiro louco e sua amiga, a lebre maluca, estavam no meio de uma festa de desaniversário, quando Alice chegou. A mesa estava cheia de lugares vazios, mas quando Alice tentou se sentar, a lebre maluca gritou: Não tem lugar! E depois lhe disse que era muito feio entrar numa festa sem ser convidada. Alice começou a se desculpar bem depressa. Sinto muito, mas é que eu achei tão lindo vocês cantando. Ela começou a falar. Ao ouvir isso, o chapeleiro e a lebre, que nunca tinham recebido cumprimentos por seu canto, mudaram de atitude. Imediatamente, a convidaram para participar da festa. E como Alice não sabia o que era uma festa de desaniversário, o chapeleiro louco lhe explicou. Só há um dia no ano em que você comemora seu aniversário, ele explicou. Portanto, os outros 364 dias do ano são desaniversários. Ora, então hoje é meu desaniversário também, disse Alice. Alice recebeu deles o seu bolo de desaniversário, com uma vela para soprar. Depois, D. Ratinho, que morava num bule de chá, recitou um poema para ela. Foi então que Alice notou que nunca conseguia pegar a xícara de chá que eles tinham lhe oferecido. O chapeleiro e a lebre estavam muito ocupados com suas charadas e trocando de cadeiras a cada minuto. Aí chegou o coelho branco, mas ao invés de lhe oferecerem uma fatia de bolo, o chapeleiro e a lebre pegaram seu relógio, colocaram açúcar e chá dentro dele e depois o arremessaram na parede. Esta é a festa mais estúpida que já vi em toda a minha vida, Alice falou, indo embora. Eu já vi bobagens demais. Vou direto para casa, decidiu Alice. O único problema era
que ela não conseguia encontrar o caminho de volta para casa. Quanto mais ela tentava, mais perdida ficava. Finalmente, ela decidiu se sentar e esperar que alguém a encontrasse. Não demorou muito e o gato risonho apareceu. Ele não ficou nem um pouco surpreso ao saber que ela não conseguia achar o rumo certo. Isto é porque você não tem um caminho. Todas as direções obedecem às leis da rainha, ele explicou. Alice deveria simplesmente conhecer a rainha, ele falou. Aí, ele abriu uma porta numa árvore muito grande. Atravessando a porta, ela se encontrou num jardim que era um labirinto. Ela ouviu vozes cantando e decidiu seguir o som que ouvia. O canto vinha de 3 cartas de baralho que cantavam felizes enquanto espalhavam tinta vermelha nas rosas brancas. Por que vocês estão pintando as rosas de vermelho? Perguntou Alice. As cartas explicaram que eles plantaram rosas brancas sem saber e que a rainha queria rosas vermelhas. Então eles estavam pintando as rosas de vermelho para não serem punidos. Que horror! Disse Alice. Alice estava ajudando as cartas com a pintura das rosas quando ouviu o som de trombetas. A rainha! Gritaram as cartas e rapidamente esconderam a escada e os pincéis. Nesse instante, Alice viu uma fila de cartas marchando, se aproximando, comandadas por ninguém mais que o Coelho Branco. Sua Majestade Real, a Rainha de Copas, anunciou o Coelho Branco. E depois, em voz mais baixa, ele completou: e o rei. A rainha veio inspecionar seus jardins e só levou 1 segundo para perceber que havia alguma coisa estranha com as rosas. Ela encostou o dedo numa delas e gritou: Quem foi que pintou minhas rosas de vermelho? Alguém vai perder a cabeça. As cartas, que eram culpadas, foram cercadas imediatamente pelas cartas soldados da rainha e conduzidas para o castigo. Foi então que a rainha prestou atenção em Alice. Assim que ela percebeu que Alice era uma menininha, começou a lhe dar uma porção de conselhos para ela crescer bem educada. Fale direito e não estale os dedos. Curve-se e abre bem a boca dizendo sempre sim, ó majestade. Sim, ó majestade, repetiu Alice. Logo depois, Alice tentou perguntar à rainha qual era o caminho para voltar à sua casa. Eu farei as perguntas, disse a rainha, interrompendo-a. Você joga croquet? Alice respondeu que sim, e então a rainha ordenou que jogasse com ela. Mas era o mais estranho jogo de croquet que ela já havia jogado. Os bastões eram flamingos, a bola era um ouriço e os arcos eram as cartas de baralho. Mas o pior de tudo era que o jogo era todo uma fraude. As cartas de baralho corriam e formavam os arcos onde quer que fosse necessário, a fim de que a rainha sempre ganhasse suas jogadas. Enquanto isso, o bastão flamingo de Alice se pendurava mole como uma peça de espaguete cozido. Alice estava perdendo feio, até que apareceu o gato risonho de novo. Ele pensou que seria divertido fazer a rainha ficar realmente zangada. Aí, ele lhe deu um empurrão e fez a rainha cair de pernas para o ar. A rainha não viu quem fez aquilo, mas gritou
furiosa. A cabeça de alguém vai rolar por isso. Depois, olhando para Alice, disse: a sua. Felizmente, o rei tinha gostado de Alice e perguntou à sua esposa: não podemos fazer um julgamento? Só umzinho? Muito bem, que seja, disse a rainha. Os membros do júri ouviam atenciosamente as acusações contra Alice, que eram lidas pelo Coelho Branco. Ela era acusada de ter enganado a rainha no jogo de croquet e depois de tê-la feito perder a calma. A rainha, que era também o juiz, queria dar a sentença imediatamente, mas o rei a convenceu que deveria ouvir algumas testemunhas. Então foram chamados a Lebre Maluca, o Dom Ratinho e o Chapeleiro Louco. Eles fizeram tamanha confusão que as coisas ficaram piores para Alice. Cortem a cabeça dela! Gritava a rainha. Foi então que Alice se lembrou dos cogumelos e comeu bem depressa os 2 pedaços. Eu não tenho medo de você! Gritava Alice enquanto crescia dentro da sala da corte. Vocês não passam de cartas de baralho. E você, ó majestade, continuava Alice, apontando o dedo para a rainha. Você não passa de uma velha gorda, pomposa, mal-criada e tirana. Mas nesse instante, o outro pedaço do cogumelo estava fazendo efeito e Alice começou a diminuir. Alice falou as últimas palavras, um pouco nervosa, quando percebeu quanto havia diminuído de tamanho. O que você estava dizendo, meu bem? A rainha falou. Aí ela se inclinou sobre Alice com um olhar malvado. Sua boca estava tão grande que parecia uma caverna. E por alguma razão o gato risonho estava sentado em cima de sua coroa. Alice cobriu o rosto com as mãos, sacudindo a cabeça. Ela disse simplesmente que você era uma velha gorda, pomposa, mal-criada e tirana. Ela ouviu o gato risonho repetir. Cortem sua cabeça! A rainha gritava. Nesse momento, as cartas começaram a vir para cima de Alice. Alice fugiu pelo jardim de labirinto com as cartas a seguindo numa longa fila. Cortem a sua cabeça! Ela podia ouvir a rainha gritando. Espere um momento! Você não pode deixar a festa sem tomar uma xícara de chá! Gritava o chapeleiro louco. Mas eu não posso parar agora! Alice gritou, olhando para o lado. Nós insistimos! Falou o chapeleiro louco. Alice deu uma olhada para trás. Todos estavam atrás dela. O rei, a rainha, Chico Bum e Chico Ban, a foca e o carpinteiro. Eu preciso sair! Alice gritava enquanto virava a maçaneta da portinha. Mas você já está lá fora! Respondeu a maçaneta. Veja você mesma! Alice, acorde! Ela ouviu uma voz chamando. Era sua irmã. Alice se voltou impacientemente e abraçou sua gata bem apertado. Alice, quer fazer o favor de prestar atenção e repetir sua lição? Sua irmã falou. O quê? Respondeu Alice, ficando em pé. Com que destreza o crocodilo não espadana a cauda, ela repetiu. Alice, de que você está falando? Sua irmã perguntou. Alice tentou explicar. A lagarta disse
Lagarta? Mas que sonhadora! Falou sua irmã. Bem, vamos embora. É hora do chá. Alice pegou Dinah e acompanhou sua irmã, sentindo-se muito feliz ao estar de volta ao lugar que ela conhecia, junto de sua gata e sabendo com certeza qual era o caminho para sua casa.